talvez o seu filho, ele não esteja falhando em aprender. Talvez nesse momento seja só o método que está falhando na hora de ensinar. Eu, como mãe, eu já ouvi algumas coisas que foram do tipo, talvez que ele nunca fosse acompanhar as outras crianças, e eu lembro exatamente como foi a sensação que eu tive naquele dia. Foi como se alguém tentasse definir o futuro dele só baseado na dificuldade que ele tinha em aprender. Só que tiveram coisas assim que ninguém veio me falar. Uma criança com dislexia, ela não é menos inteligente. Ela só precisa ter um modo diferente de aprender, um novo método, uma nova forma de aprender. E foi dessa dor que eu acabei desenvolvendo o que hoje eu chamo de método Tirelli. Eu sou a Thalita, antes de qualquer coisa, eu sou mãe, e eu acredito que muitas mães que vão assistir agora, elas conhecem aquele silêncio, sabe aquele sentimento de colocar a cabeça no travesseiro e dormir pensando, será que eu tô falhando com meu filho? Porque eu já pensei isso muitas vezes. E o meu filho, ele tem dislexia, hoje não mais num grau tão severo, mas quando a gente descobriu, tava assim, num grau muito alto, e no começo eu me sentia perdida, porque eu via ele tentando, eu via ele se esforçando, eu via todo aquele cansaço emocional, a comparação com as outras crianças, e o pior, que começa a mexer muito com a autoestima da criança. E a gente, como mãe, também se sente incomodada, né? E talvez pode ser que você também viva alguma coisa assim desse tipo. O seu filho tenta ler em voz alta e começa a ficar nervoso, e quando alguém pede para ele escrever, ele começa a chorar para fazer lição, se distrai muito rápido. E aí você fala: "Nossa, mas ele é tão inteligente em tantas coisas", mas quando coloca na escola para aprender junto com as outras crianças, ele trava. E aí começa todos aqueles rótulos, né? Ah, porque é preguiçoso, porque é desatento, porque não se esforça, ele não consegue acompanhar. Só que dentro de casa você vê que tem alguma coisa assim diferente. Você vê uma criança tentando sobreviver a todo aquele caos emocional. E foi muito disso que aconteceu aqui em casa. Eu percebi que eu podia aceitar o sistema dizendo que o meu filho tinha limitações, ou eu podia estudar, observar, testar e encontrar alguns caminhos. Bom, eu nessa época, né, quando aconteceu tudo isso, eu trabalhava com marketing digital e com alguns projetos ligados ao Google, com uma frente de marketing digital. E, bom, no marketing a gente aprende, assim, muita coisa, mas tem uma coisa que é muito importante, que quando alguma coisa não performa, você não pode simplesmente culpar o resultado. Você tem que analisar o processo inteiro. E aí eu falei, eu preciso começar a fazer isso dentro da minha casa. Bom, eu comecei com uma análise que se chama análise SWOT, e eu comecei literalmente assim a fazer uma análise do meu filho. E não de defeitos que ele tem, mas dos defeitos também, lógico, mas principalmente dos pontos fortes. E nessa análise, as empresas usam ela estrategicamente, né? Porque basicamente eu comecei a dividir assim, ela tem 4 matrizes que a gente chama. Cada letra do SWOT significa uma coisa. E então eu dividi o que ele tinha facilidade, o que bloqueava ele, o que despertava interesse e o que fazia ele desligar assim totalmente emocionalmente. E, por exemplo, eu percebi que ele aprendia muito através de histórias quando eu contava, mas também percebi que ele aprendia através da música, através do movimento, de brincadeira. Muito mais do que ficar horas sentado ali olhando para frente do papel. Então eu comecei a resgatar brincadeiras de roda, com música, com ritmo, com repetição divertida, com coisas que ele pudesse aprender assim de forma visual, porque eu percebi que aquilo dava resultado. E foi a primeira vez que eu percebi que ele estava aprendendo sem medo. Então, existem algumas cenas assim que eu nunca vou esquecer, né? Dias que ele começou
a ler as primeiras palavras, o dia que ele leu o rótulo do leite, que antes parecia impossível, porque ele via escrito o nome da marca e falava leite. Só que teve um dia que ele olhou assim pra mim com um brilho nos olhos e mãe, eu consegui. Então, eu acho que muitas famílias assim hoje estão tentando encontrar a criança perfeita, o filho perfeito, e na verdade elas só querem ver os filhos acreditando em si mesmo de novo. E uma outra análise que eu usei foi a metodologia SMART, que também assim me ajudou muito a adaptar as metodologias que eu estava usando já no marketing, né? Então, em vez de colocar uma meta gigante, eu comecei a criar pequenas vitórias. Então, uma criança que ela tá emocionalmente cansada, ela não tem que ouvir, ah, você precisa melhorar. Ela precisa sentir, sabe? Sentir, você consegue, vamos. Porque cada criança tem uma habilidade especial. O segredo é só entender isso e usar a favor do aprendizado dela. E aí eu percebi que muitas crianças, elas não é que elas odeiam aprender. Elas não gostam da sensação do fracasso, de fracassar o tempo inteiro. E quando o aprendizado ele vem acompanhado da vergonha, o cérebro começa a dar um bloqueio, sabe? Então, por isso que esse acolhimento importa tanto. E hoje eu olho pra trás, eu vejo que aquela dor que quase destruiu meu coração como mãe, sabe? Acabou se transformando no propósito. E foi assim que eu acabei desenvolvendo o método Tirelli. E não porque foi uma teoria perfeita, mas foi a vida real, foi a tentativa, foi o choro, a oração, aquela observação de todo dia, sabe? De coisa de mãe mesmo. E se você tá cansada, confusa, sentindo que ninguém entende o seu filho, eu quero falar uma coisa pra você, de verdade. O seu filho não é menos capaz. Talvez ele só precisa de um caminho diferente. E às vezes, quando a gente muda a forma de ensinar pra criança, ela finalmente consegue mostrar tudo o que teve dentro dela. E se esse vídeo falou com o seu coração, me conta aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje com seu filho. Eu quero te ouvir também. E se você conhece uma mãe, um educador que precisa ouvir esse tema, esse assunto, compartilha esse vídeo. Porque o que às vezes falta para muitas famílias não é só esperança, mas é alguém dizendo que eu te entendo.